Existe uma vontade natural no ser humano que, quando ele está buscando harmonia, ou buscando se harmonizar, ou recuperar a saúde, ou manter a sua saúde, a sua sanidade, ele procura o contato com a natureza. Conversando com pessoas que passaram por diversas crises pessoais, crises existenciais, eu notei essa busca através destas conversas, e também de maneira autobiográfica eu posso dizer que também passei por isso muitas vezes. É muito significativo entender que o jardim, com seus elementos, ele é, de certa forma, a natureza domada, a natureza para que nós, seres humanos, selecionamos a planta e a trazemos, a domesticamos, trazendo-as no plural, porque não é apenas uma, mas várias espécies, para o nosso convívio. Alguns elementos no jardim, em cima dessas análises que eu tenho feito aqui, elas me mostram que um jardim, para ser harmônico, ele tem como base alguns elementos que acontecem naturalmente. Então eu tenho aqui as gramíneas, as herbáceas, eu tenho também as plantas arbustivas, que estão aqui representadas, e por fim as espécies arbóreas. O prazer de cultivar um jardim é o prazer de trazer esta beleza para perto. E um dos elementos que eu gostei especialmente nesse jardim aqui, e que é o tema principal, é a questão dos portais, pórticos e portais. É curioso, como aprendi com o professor João Ávila, aqui eu tenho a natureza no seu estado, é um pleonasmo, mas eu não tenho outra palavra, a natureza no seu estado natural. E aqui, do portão desse pórtico para dentro, eu já tenho a natureza no seu estado cultural. O ser humano, por algum motivo estético, foliar, ele traz essa planta para ser aqui dentro domesticada, para fazer parte do seu convívio. Claro, eu não preciso nem imaginar muito, mas o jardineiro a pessoa que trouxe essa planta para o convívio, ele estava buscando a beleza das flores, a estética do desenvolvimento, do desenho dela na paisagem e a beleza da sua folhagem, deixando inclusive espaços de grama para que ele pudesse caminhar dentro desse jardim. É possível ainda de reconhecer grama varrida, ou seja, tem um cuidado diário ou semanal nesse jardim. A ideia dos pórticos, dos portais, sempre nos remete a uma passagem de um ambiente para o outro. Isso está ligado muito ao ser humano. Você vê que tem um ponto de fuga aqui, então quer dizer, a pessoa tem um olhar que ela vê em profundidade. Isso é muito agradável aos olhos. Além do que, tem todo um simbolismo aqui de passar por baixo de belas folhagens, de belas flores, dentro aí de um contexto de folhagens. Novamente aqui nós vemos as gramíneas, as plantas herbáceas, aqui as arbustivas. Não é possível ver plantas arbóreas por esta imagem, mas eu consigo imaginar que sim, deve ter árvores neste belíssimo jardim, gerando um microclima. E aqui diferentes tipos de piso, diferentes tipos em diferentes profundidades, visando gerar aí uma harmonia para os olhos. É muito gostoso poder ver um jardim com estas características de um portal. Isso aí tem um efeito psicológico muito interessante. Quando se pensa em jardim, um dos primeiros jardins da nossa cultura judaica cristã, que traz aí a tradição de um Deus que criou tudo em 7 dias e que fez o jardim do Éden e tudo mais, é essa coisa do jardim como um espaço de beleza, como um espaço de natureza domada
por forças divinas. E o ser humano, ao questionar isso, ao comer o fruto proibido do conhecimento, o ser humano acaba, por fim, gerando para ele toda uma situação onde ele é expulso deste paraíso, então ele passa pelos portais, e ao passar pelos portais, ele não pode mais voltar para aquele paraíso primordial, e ele passa, né, Éden, Garden, jardim, tem aí toda essa conotação do jardim. Como o tema são portais, eu não podia me privar aqui de trazer essa ideia dos jardins do Éden, né? É um pleonasmo, jardins do Éden é pleonasmo também. Está falando como subir para cima, descer para baixo. Então, jardim nesse contexto. Então, aqui uma coisa que eu gosto, mais uma vez, nesse tipo de jardim, é realmente a grama varrida, bem cortada, então mostrando que existe todo um trabalho diário de manutenção. As gramíneas, as herbáceas, veja aqui o alecrim, por exemplo. Eu vou evitar ficar falando nome de planta, porque para botânico a gente começa a pensar em nome científico, fica meio pedante, não quero fazer isso. Não é este o contexto do vídeo, mas você, em suas pesquisas, poderá criar jardins usando plantas como elementos mesmo. Então eu quero ter uma planta perfumada, um tempero, uma planta que tenha essa coisa de crescer como uma trepadeira, um cipó, ou o que nós chamamos na botânica, né, cipós e lianas. Não é eliana, é liana mesmo, que são cipós que crescem formando, em alguns casos, algum tipo de lenho. Cipó não forma lenho, tá? Ela não vai formar lenho, não é lenha, mas ela vai ter um desenvolvimento onde um pré-tronco. Goethe dizia que o sonho de toda planta é se tornar uma árvore. Então o cipó tem essa característica de querer subir em alguma estrutura. No caso aqui, ao invés de ser uma árvore, nós estamos fazendo com que esse cipózinho, essa liana, ela cresça aqui e se desenvolva se enrolando. E normalmente, como elas têm um desenvolvimento muito rápido, elas fecham, gerando essa sensação de um portal mesmo. Então é muito agradável aos olhos nós brincarmos com isso nos nossos jardins, nas nossas concepções. Uma coisa muito agradável nesse, vamos chamar pórtico. Eu vou chamar de pórtico, tem outros nomes, mas eu vou ficar com pórtico. É realmente você criar uma sensação de que tem algo aqui dentro. Convido você a entrar. Então, cria-se todo um gramado muito bem podado, muito bem varrido. Todo jardim dá muito trabalho para manutenção, não há jardim que não dê trabalho. Quem te falar que jardim não dá trabalho, não tem jardim. É que nem falar que filho não dá trabalho, filho dá trabalho. Ter uma empresa dá trabalho. Tá? Manter um relacionamento dá trabalho, tudo dá trabalho. Jardim dá trabalho, mas é um trabalho muito prazeroso. Tá? Então aqui você percebe elementos. Aqui eu tenho o elemento madeira, eu tenho algo aqui mineral no meio. Eu colocaria um laguinho aqui, uma outra coisa, mas quem desenhou fez nesta concepção, e você vê dando muita flor, muitas cores de folhagem e em diferentes estágios, com diferentes espécies. Realmente a pessoa que desenhou isso está de parabéns, apresenta muita sensibilidade. O que me inspirou, inclusive, a fazer este vídeo foi esta imagem onde, de maneira muito criativa, criou-se realmente esse espaço onde as trepadeiras subiram e gera um ambiente agradável, um microclima agradável. Por quê? Porque essas plantas absorvem água pela raiz, essas águas aqui acabam transpirando pela folha, tem uma sombrinha, junto vem perfume, vem esse contato com a natureza, e mais uma vez é um pórtico. Olha que interessante, porque realmente convida a pessoa a entrar ou a sair de dentro de casa para curtir, para ler aqui fora, para trabalhar aqui fora, para estar neste jardim que não é pequeno, ele tem profundidade, e colocando muitas espécies florais. Isso que é interessante, utilizar espécies que dão flores, que dão perfume, que tem diferentes cores e que, portanto, atrairá uma série de polinizadores que visitarão essas flores. Ainda dentro dessa linha, observamos aqui
este desenho, então é possível você perceber o quanto isso fica convidativo, este espaço, que eu posso chamar de convivência, um espaço gourmet, onde eu coloco diferentes elementos. Aqui entra um pouco de ferro também, vai dando uma estética agradável, mas também nesse mesmo espírito. E aqui, olha aqui, ó, a vista valorizada com a cadeira aqui, uma paisagem que não é brasileira, mas que nos convida a pensar em espaços de convivência, espaços que geram sanidade. É muito bom para os olhos ver paisagens e profundidades, sentir cheiros, ouvir os pássaros cantando. Isso é vital para a nossa sanidade. E um espaço como esse, claro que preparado para o dia da revista, fotografar, mas eu tenho aqui elementos que a minha criatividade pode absorver, e quando eu for desenhar um jardim, eu penso nele de dia e penso nele à noite. Eu posso criar uma série de climas, né, com a iluminação correta. Eu tenho uma amiga arquiteta, a Mariana, e ela sempre fala, o jardim pensado para o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Eu posso conviver num jardim com seus perfumes, cheiros, cores e formas à noite, gerando um ambiente muitíssimo agradável para aqueles que convivem neste espaço. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Deixe aqui os seus comentários, suas perguntas, suas sugestões de temas, que eu terei imenso prazer em comentar e bolar conteúdos para responder aí as suas perguntas. E lembre-se, pensando no futuro, cultive desde já jardins, árvores e amigos. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo momento no Jardim